Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Peço a gentileza a você que ainda não se inscreveu no meu canal, ativar essa janelinha aqui, se inscrever, deixar o seu like, curtir os meus vídeos, compartilhar, comentar, isso me ajuda a crescer cada vez mais aqui na plataforma, ok? Temos alguns assuntos importantes no dia de hoje, nesta quinta-feira. Corinthians tem algumas coisas assim que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fico de cabelo em pé de ver umas notícias que estão vinculando por aí e são de pessoas confiáveis do Corinthians que eu quero passar para vocês. O Murilo está sendo monitorado pelo Napoli da Itália e pode ser mais uma baixa do Corinthians antes que feche essa janela de transferência. Para contratar, a janela já fechou. Agora, para vender, a janela está aberta até setembro. Não dá para entender essa porcaria dessa janela que para contratar já está fechada. Agora, para vender, um Deus dará. Pode ir todo mundo que não tem problema, né? Mas vamos lá. O Murilo está sendo sondado. O Corinthians, a princípio, pediu 20 milhões de euros pelo passe do Murilo, zagueiro do Corinthians, né? O Napoli ofereceu no início cerca de 8 milhões de dólares, de euros. O Corinthians recusou logo de cara. Mas o Corinthians acabou até baixando para 15 milhões e o Napoli chegou a 12. E eu não digo nada para vocês se o Corinthians ainda não vai acabar vendendo o Murilo pelos 12 milhões de euros. O Duílio deu uma declaração agora, esses dias, depois da saída do Roger Guedes, que ele iria tentar frear qualquer saída de jogadores do Corinthians para o exterior. Mas eu vou ser bem sincero para você, eu não confio nessa diretoria do Corinthians. Essa diretoria que só fez lambança. Eu tenho aqui em minhas mãos um monte de lambança que essa diretoria do Corinthians fez. E que eu vou passar para vocês agora. Por isso, eu não acredito que a diretoria do Corinthians irá segurar o Murilo até sei lá quando. Mas vamos lá. O Corinthians pediu 20 milhões de euros. O Napoli ofereceu 8 milhões. Aí o Corinthians baixou para quê? Para que baixar? Se o Corinthians quer frear, não quer deixar mais jogadores nenhum sair, para que de 20 baixar para 15? É só manter os 20. Se pagar os 20, ok, vai embora. É muita grana. Mas se quer frear saída de jogadores do Corinthians, mantenha os 20 milhões de euros e acabou. Não diminua. Para que diminuir? Para que fazer igual fizeram com o Mantuan quando saiu do Corinthians? Que a princípio, quando foi o Mantuan para lá, o Mantuan era por no mínimo 12 milhões de euros e o Corinthians vendeu por 2. Era 12 e vendeu por 2 milhões de euros. O Roger Guedes, que saiu agora, o Corinthians falou que não liberaria por menos de 15 milhões de euros. Vendeu por 10. E dos 10, o Corinthians só tem 40%. Do Roger Guedes. Ou seja, é uma lambança atrás da outra. O Corinthians perde dinheiro a rodo. O esgoto do Corinthians está aberto e dinheiro sendo jogado no lixo do Corinthians. Por causa de uma diretoria incompetente que não sabe fazer negócio. Olha agora a notícia. Matheus Jesus, que era jogador do Corinthians, teve um contrato com o Corinthians, o primeiro contrato que ele fez com o Corinthians, ele não rendeu nada. Ele jogou algumas partidas no time principal, não rendeu nada. O que seria normal a diretoria chegar e dizer, olha, você não rendeu, obrigado, o seu serviço já foi prestado, obrigado, PT saudações, tchau, vai embora. Aí, o que a diretoria do Corinthians fez em 2019? Renova o contrato do Matheus Jesus por mais 4 anos. E de lá para cá ele foi emprestado pro Red Bull Bragantino, foi emprestado para um monte de time. Um monte. E não jogou. Para que renovar o contrato
do Matheus Jesus. E um detalhe, o Corinthians, quando contratou o Matheus Jesus, não pagou o Estoril de Portugal e ficou devendo 10 milhões. E se não pagasse, o Estoril de Portugal entrou na FIFA. E o Corinthians iria sofrer mais um transfer ban. Teve que pagar 10 milhões de reais para o Estoril para poder ter a sua situação normalizada. Ok? E agora o Corinthians pega e manda o Matheus Jesus para a segunda divisão do Japão de graça. Somente para equilibrar. Acabou o contrato, não tem mais vínculo nenhum com o Corinthians. De graça. Paga 10 milhões de reais para Matheus Jesus. E o jogador acaba indo de graça embora. Tá? Essa é a situação do Corinthians. Você pergunta por que o Corinthians deve 900 milhões, quase 1 bilhão de reais? É por causa dessas porcarias, dessas diretorias ridículas que o Corinthians tem, que só faz besteira nas contratações de jogadores. Quanto ao Roger Guedes, eu já cansei de dizer, estava tudo ok, tudo certo, ele veio de graça. O Roger Guedes veio de graça foi. De graça foi não, rendeu 4 milhões de euros para o Corinthians. Eu quero saber onde vai estar esse dinheiro, esses 4 milhões de euros. Eu preferiria muito mais os gols do Roger Guedes do que esses 4 milhões de euros. Mas nós sabemos que ali no Corinthians tudo pode, é uma lambança atrás da outra. Vocês se lembram do Júnior Moraes, que colocou o Corinthians na justiça e o Corinthians fez um acordo, liberou, aí o transfer ban foi esquecido, deixado de lado. Ele tinha 21 meses de contrato com o Corinthians, um jogador que veio da guerra, um jogador que tinha sofrido lesão no cruzado do joelho. O Corinthians vai e contrata o jogador, faz um contrato com ele, o jogador tem 35 anos de idade, o Corinthians vai e faz um contrato para pagar 651 mil reais por mês para um jogador como esse. Vocês querem mais? Por que o Corinthians deve? É por causa dessa diretoria, a lambança dessa diretoria ridícula que o Corinthians tem. Medíocre. Eu disse lá atrás, o ano passado, ano retrasado, que o Duílio era o melhor presidente que o Corinthians teve. Eu estava iludido. Hoje eu vejo, através de números, que o Duílio é o pior presidente que o Corinthians teve. E tem um fantoche do lado do Duílio chamado Alessandro, que é comparsa dele, que só faz cagada no Corinthians. Afunda o Corinthians cada vez mais. E eu estava vendo agora aqui que o Júnior Moraes ainda tem vínculo com o Corinthians. E me perguntaram como que ele tem esse vínculo com o Corinthians, sendo que o Corinthians fez um acordo com ele. Não sei dizer para vocês, mas estava vendo que ele ainda tem vínculo com o Corinthians. Não dá para entender essas bagunças que há no Corinthians. Vai perder o Bruno Mendes de graça, vai perder o Cantillo de graça. Corinthians comprou o Cantillo, pagou pelo Cantillo, pagou pelo Bruno Mendes e vai perder esses jogadores de graça. O Corinthians comprou o Matheus Vital e ele foi de graça para o Cruzeiro. Aí me pergunto, por que o Corinthians deve tanto? Por causa dessa diretoria incompetente que o Corinthians tem. Aí vem o Duílio dizer que vai frear novas saídas do Corinthians agora nessa janela de transferência. Vai frear o cacete que vai frear. Eu duvido que o Murilo fique no Corinthians agora nessa janela. Ele não fica no Corinthians. Ele vai embora do Corinthians. Por quê? Porque essa diretoria vai dar o Murilo de graça. Desculpe que eu fico exaltado. A diretoria vai dar de graça o Murilo para a Itália, para o Napoli. Vocês podem escrever que eu estou falando para vocês. Se isso não acontecer, eu venho aqui em público e peço desculpas aqui em rede, tá? Se o Murilo não sair nessa janela de transferência. O Duílio diz que vai segurar,
vai tentar fazer o possível. Para ele tentar fazer o possível, ele tinha que segurar os 20 milhões. É 20 milhões e acabou. Aí eu concordo. 20 milhões é muita grana. Mas não, para que baixar para 15? E o Napoli já acenou com 12. Conclusão. Esquecem o Murilo. Daqui a pouco ele vai abandonar o clube. Numa véspera de semifinal de Copa do Brasil, o Corinthians precisando do Roger Guedes, precisando do Murilo, precisando de todos os jogadores. Agora que o Vanderlei conseguiu dar corpo à equipe, dar entrosamento à equipe, colocar o seu sistema, o seu padrão de jogo, aí a diretoria vem e começa a fazer essa bagunça. Daqui a pouco não tem mais quem o Luxemburgo fazer. O que ele vai fazer, sendo que essa diretoria não dá respaldo? Por que o Vitor Pereira saiu ano passado? Ele usou a sogra dele, problema dele, se ele usou o problema da sogra, eu não tenho nada com isso. Mas ele disse agora, recentemente, que ele saiu porque ele viu que no Corinthians ele não teria respaldo da diretoria, e não tem mesmo. Nele não teve respaldo da diretoria. Ah, tá certo, ele não precisava ter usado a sogra. Ele tinha que botar farinha no ventilador, jogar tudo no ventilador e falar, eu estou saindo porque a proposta do Flamengo é melhor e a diretoria do Corinthians não me dá respaldo para ficar. Era isso que ele deveria ter feito e não fez. Ok? Ele não teve respaldo. O Corinthians pegou o Fernando Lázaro e não deu respaldo para ele, apesar que o Fernando Lázaro não tinha condições. Olha o que a diretoria do Corinthians fez. Depois chama o Cuca, demite o Cuca, demite não, o Cuca pede demissão, vem o Danilo, dirige o Corinthians contra o Palmeiras, sai o Danilo e vem o Luxemburgo. Olha o que o Luxemburgo está fazendo. Diante de tudo isso que eu estou apresentando para vocês, olha a situação do Corinthians hoje, 7 vitórias e 1 empate. Graças a quem? Ao Luxemburgo. Para vocês que odeiam o Luxemburgo, engulam, porque o Luxemburgo está botando ordem na casa. É ele que está fazendo o papel do Ilho, está fazendo o papel do Alessandro, está fazendo o papel de técnico, do Cifucci, está fazendo o papel de tudo. Porque essa diretoria do Corinthians é medíocre, ridícula, que afunda o clube em tudo. Enquanto essa diretoria estiver aí, é só lambança que o Corinthians vai ter. Eu não vejo outra saída do Corinthians, a não ser em novembro, quando essa diretoria, suma do Corinthians. Pelo amor ao Corinthians, sumam do Corinthians. Sumam. Eu só espero que esses conselheiros que vão votar enxerguem isso que nós aqui do outro lado estamos enxergando. Pelo amor ao clube do Corinthians. É isso que nós pedimos. Ok? Queria dizer muito mais coisa para vocês, mas o vídeo já está longo e não dá para falar mais não. Só quero que vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, me ajude a crescer cada vez mais aqui na plataforma. E tamo junto, saindo daqui eu vou lá no Kawai fazer vídeo exclusivo lá também. Vai Corinthians!